Queridos, Celebrando a Recuperação começa no dia 7 de março. O pastor Josué já deu todas as informações no Rio Mar. A gente está com um ciclo novo e a gente está muito feliz de toda a igreja estar envolvida com Celebrando a Recuperação. Eu tenho recebido mensagens do Rio e fora do Rio, de pessoas que querem participar do Celebrando a Recuperação. Eu queria convidar a Thaís aqui. Thaís também é líder de um grupo no Celebrando a Recuperação, mas ela vai estar compartilhando mais com vocês. Uma salva de palmas para a Thaís. Bom dia. Oi, meu nome é Thaís, sou uma discípula amada do Senhor, que luto contra codependência emocional, ansiedade e tantos outros sintomas gerados com traumas emocionais, andando em vitória um dia de cada vez. Nasci num lar cristão e sofri em meu casamento a traição, adultério, abandono, vivendo em meio a tristeza, sofrimento, desespero, desequilíbrio emocional e necessidades. As feridas emocionais eram grandes e pedi a Deus chance de me sentir feliz de novo, de criar minhas filhas com alegria e saudáveis. Trabalho em um órgão federal e Deus me ouviu e concedeu uma transferência para Fortaleza. Foi então que conheci o programa Celebrando a Recuperação em 2008, na Igreja Batista Central, sendo muito amada e bem recebida pelos líderes. Falavam das feridas com esperança de cura, com alegria ao celebrar a vitória das pessoas, sempre falando de Jesus e sem julgamentos. Aprendi de onde vinham as feridas, o que eram maus hábitos, como criar um jeito saudável de lidar com as pessoas e situações. Olhei para o passado e ajeitei a forma de agir no futuro. Aprendi as parcelas de culpa, que nem tudo eu era culpada. Doía a cada semana que frequentava, mas eu sabia que Deus queria passar o seu remédio e eu precisava dessa cura. Eu estava decidida a melhorar. Amigas me pediram que eu as liderasse em um pequeno grupo e não acreditei que, mesmo sem ter tanta experiência, propusessem isso. Mas insisti e aceitei abrindo a minha casa. E quem frequentava era do CR ou acabava indo para o CR se tratar, que foi que intensificou a minha cura. Eu lia tudo o que me ofereciam. Estudava assuntos na Bíblia sobre os meus problemas e feridas, porque queria aprofundar a cura até que Deus fizesse a obra completa. Doía, mas eu vi os resultados e tratei sobre perdão e reparação. Após 3 anos com equilíbrio emocional, espiritual e desfrutando de qualidade de vida e financeira, planejando nunca mais sair de Fortaleza, Deus me falou da necessidade de ajudar minha família e eu queria ajudar, mas sem me mudar. Porém, os planos de Deus foram para que eu me transferisse de volta quando do diagnóstico da minha mãe com Alzheimer. Fui a grupos de apoio de Alzheimer, aprendendo a como lidar com a doença como a nova mãe portadora de Alzheimer. Chegando em Brasília, fui para a Igreja Batista Ministério da Graça, onde amigos nos trataram com amor e força que precisávamos. Vivemos em célula, cuidei de algumas mulheres, tive discipuladora, aprendi sobre a visão do MDA, liderei célula e minhas filhas em seus ministérios na igreja e na escola. Não tinha CR em Brasília. Porém, cuidando de pessoas no dia a dia, vi que Jesus fazia em mim era falar dele e cuidar das pessoas na área emocional também. Enfrentamos muitas barreiras, guerras espirituais para viver lá. E também já saí de Fortaleza com grande dor na mão, que trataram como tendinite. Com 1 ano em Brasília, minha mãe teve uma queda, realizando uma cirurgia no fêmur, o que piorou seu quadro. Meu pai, na época, com 77 anos, necessitou de ajuda, me pediu socorro e eu atendi. Essa ajuda, levando-os para o meu apartamento, gerou uma mágoa em uma parte da minha família e a decisão deles de não se relacionarem mais conosco. No apartamento de 2 quartos, dei o meu melhor, incluindo uma série de coisas que filhos fazem para os pais. Uma delas era ficar sem cama. Eu tinha jornada de trabalho triplo, mas de coração feliz de fazer algo que ajudasse eles. Minha mãe era feliz e mulher de Deus. A alegria sempre foi sua marca e contagiava mesmo com dor. Tinha esperança que iria andar, mas piorou e foi para a UTI, ficando 45 dias entubada. Aquela imagem todos os dias e o ritual para entrar e ficar tão pouco tempo, parecia que eu estava velando a minha mãe. Parecia ser o fim dela. Meu pai cantava hinos para ela no leito e eu também.
E decidi eu e meu pai orar pelos outros pacientes. Eu vi gente sair com saúde, eu vi gente morrer, incluindo a minha mãe. Bem, ela está lá no céu, onde ela disse que sempre pensasse nisso, porque lá é um lugar que nós vamos nos encontrar. Eu sempre fui agradecida a tudo, mas os pensamentos de perdas começaram a ser grandes. Perdas materiais, financeiras, emocionais, familiares. Lembrava de tudo que eu perdi. Meu pai estava morando em casa, não estava bem. Eu tentei me relacionar para namorar e também não deu certo. Então a primeira esposa do meu pai fez o contato com ele, ele me pediu a benção para casar, porque ele queria ser feliz de novo. Aí eu colecionei mais essas perdas. Alguns meses depois, meus pensamentos eram acelerados, a ansiedade era grau 100%. Eu li a Bíblia de todas as versões, jejum de várias modalidades. Piorava porque eu pensava mais nas perdas, até que minha pastora me indicou uma amiga psicanalista da igreja, dizendo que eu precisava de fazer uma faxina emocional. Depois de 3 encontros só, eu já estava melhorando. Mas eu tive uma despedida do meu pai para o Rio de Janeiro. Aí um rapaz entrou dentro do meu carro, na saída, quando eu fui trabalhar. Ele me levou para o Cerrado de Brasília. No meio do caminho, eu queria me jogar do carro, mas Deus dizia que eu ia falar. Aí eu pensava, Deus, é assim que a gente morre? É assim que vai acabar a minha história? Eu me despedi hoje, eu não vou ver minhas filhas crescerem, casarem, se formarem, eu não vou criá-las. Aí no caminho, tocava a rádio gospel, músicas de esperança. Daí eu comecei a me lembrar das promessas que eu não tinha vivido. Aí o cara mandou eu tirar a blusa e eu neguei. Aí ele me estrangulou. Aí os meus olhos fecharam. Aí eu fiquei sem respiração. Meus pés batiam no teto do carro. Mas a minha mente não podia ser fechada. E ali eu pensei em Deus em caixa alta. Aquela palavra Deus. E é assim que aparece no meu processo de justiça. Que Deus, em caixa alta, Ele me livrou. Ele me largou e eu gritei para Deus me salvar. Pelo sangue de Jesus. E assim eu falei muito de Deus para Ele dentro do carro. Do amor à vida. Porque Ele não tinha amor à minha vida. Mas eu tinha. Ele me ameaçava de morte. Fui deixada em um matagal. Deus mudou meus pensamentos naquele dia. Em 2 meses me tratei do estresse sofrido. Visitei o Rio de Janeiro. Pedi transferência e Deus nos trouxe. Vim para a Igreja Batista Atitude com minhas filhas. Ficamos em células, onde fizemos verdadeiros amigos. Mais chegados que irmãos. Eles cuidaram de mim quando operei a minha mão, porque a tendinite que saí de Fortaleza nunca foi. Era uma doença e eu perdi uma parte do meu osso da mão, firmeza e preensão, porque o diagnóstico foi errado e veio tardiamente. Mas eu já aprendi que as perdas fazem parte do processo de vitória na minha vida. Sempre Deus transforma a maldição em bênção. Eu fui ajudar outra célula, sou discipuladora, a nossa célula vai multiplicar, sou uma das próximas líderes, trabalho no Ministério de Missões com grandes irmãs. No CR eu lidero um grupo feminino de traumas emocionais. Eu sou madrinha de amigas queridas. Minhas filhas estão em células, sempre as levei a me ajudar em tudo o que faço, porque primeiro ensina em casa como devemos ser e como fazer. Assim como a palavra de Deus nos ensina e o CR nos relembra e reforça. No Celebrando, Deus me deu minha discipuladora e sou feliz de viver o 12º passo, lembrando que de graça eu recebi e de graça eu repasso. Eu fiquei viva e Deus me deu todas as vitórias. Em 2015 eu pude vivenciar minha filha Bruna batizando na IB Atitude, minha filha Larissa se formando no ensino médio e entrando para a faculdade. Termino com Filipenses 3, 12 a 15, que mostra que tenho lutas. Eu não sou perfeita, mas vitórias eu tenho em Cristo. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso eu fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço. Eu esqueço aquilo que para trás ficou e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar. Venham visitar o Celebrando a Recuperação. Lá você nunca estará sozinho. Obrigado por me ouvirem.
Histórias assim fazem parte do projeto Celebrando a Recuperação da sua igreja. Quantas histórias que a gente nunca saberia se não fossem as células para as pessoas conviverem, se não fosse o discipulado e se não fosse também o Ministério Celebrando a Recuperação. Irmãos, a maioria das pessoas esconde, tem vergonha de relatar as suas dores, as suas perdas. E por isso se avoluma. Mas eu louvo a Deus porque essa comunidade é uma comunidade terapêutica. Aqui você não é julgado pelo que você passou. Aqui você é motivado a viver algo novo, independente do que passou. Não me importa se você se prostituiu, se você adulterou, se você roubou. Eu creio num Deus de segunda chance. Eu louvo a Deus por esse testemunho tão corajoso, tão impactante, que relata as mazelas das mulheres do Brasil. A traição, o adultério, o desrespeito, a tentativa de obter o uso fruto do seu corpo de maneira agressiva, violenta, ou muitas vezes sem a menor pretensão de um relacionamento duradouro, respeitoso. E aí vem a igreja com o seu discurso, e alguém diz assim, é um discurso conservador. Não, é um discurso de vida. É um discurso quadrado não, redondinho, para a gente poder girar e chegar onde precisa chegar. Louvado seja o Senhor, que Deus nos abençoe. Eu quero hoje trazer a última mensagem dessa série de mensagens sobre o Celebrando a Recuperação. E hoje eu quero falar sobre recaída. Meus amados irmãos, quantos de nós aqui vivemos uma situação muito ruim e a gente decidiu não viver mais aquilo, mas a gente não deu conta. A gente viveu um adultério, a gente viveu uma briga, a gente viveu uma falta de respeito, a gente viveu uma agressividade, a gente viveu pornografia, viveu maldade, viveu licenciosidade, e a gente disse, não, eu quero viver agora uma vida correta, uma vida legal, uma vida pura, honesta, íntegra. A gente viveu um momento de depressão, e a gente diz assim, eu não quero mais viver isso na minha vida, eu quero viver um momento de tranquilidade, de fé, de alegria. Alguns viveram o vício, e dizem, eu não quero mais viver vício. Mas aí, anda um dia, anda 2 dias, e de repente, aquele que bebia, volta a beber. Aquela que se prostituía, volta a se prostituir. Aquele que adulterava, volta a adulterar. Aquele que era um viciado em pornografia, volta a se matar em meio aos vídeos demoníacos que destroem o seu caráter e o seu afeto próprio. Amados irmãos, como é que a gente lida com esse ímpeto a repetir os fracassos do nosso passado? Porque isso é um fato na vivência humana, sim ou não? Aquela reação, alguns são muito radicais na reação, reagem com muita violência, são um pouco grossos, e você fala, agora eu vou ser tranquilo, eu vou ser mais brando, mais manso, eu sou cheio de amor, eu sou do bloco, sou cheio de amor, mas um belo dia, acontece alguma coisa, e meu Deus, você explode, você fala, voltei ao que era antes, não vai ter jeito, eu sou assim. Queridos, hoje eu quero falar sobre isso, eu quero falar sobre a vitória, sobre esses padrões do passado, que insistem a viver conosco. E primeiro eu quero que você entenda que a recaída acontece em um padrão bem previsível. A recaída não vem assim, de repente caí, de repente aconteceu, de repente fluiu, não. As coisas que você não gostava da sua vida,
Você veio para Deus, você veio para Jesus, mas elas continuam acontecendo. Elas são previsíveis, elas não estão acontecendo por acaso, de repente, coisa nenhuma. E a primeira coisa que acontece nesse processo de recaída é uma coisa chamada complacência. É quando você começa a se sentir confortável, venci aquilo, eu não sou mais um beberrão, eu não sou mais alguém que explode à toa, eu não sou mais alguém milindrado, eu não sou mais alguém depressivo, eu não sou mais alguém que se vitimiza o tempo inteiro, eu não sou mais alguém com interesses escusos das pessoas, eu não sou mais alguém interesseiro, ciumento demais, eu não sou mais alguém milindrado no amor, porque fui traído, eu resolvi isso, e a gente começa a ser complacente. Eu não preciso mais de ajuda, minha dor foi reduzida, eu sei lidar com ela agora, eu superei essa fase, e a gente começa a acreditar nisso, e aí porque a gente começa a acreditar nisso, a gente vai passar por uma segunda fase, que é a fase da confusão. A confusão se dá quando você começa a racionalizar dizendo, talvez não fosse tão mal assim, todo mundo faz. Talvez não fosse tão mal assim, também eu tive meus motivos para isso. Talvez não seja tão mal assim, a pessoa também fez alguma coisa contra mim. E a gente começa então, agora, a ter uma confusão. Eu posso lidar com ele, com essa situação, sem a ajuda de ninguém. Eu tenho condição. E a gente não consegue entender claramente o tanto que a gente ainda está vulnerável para aquela área de fraqueza da nossa vida. E você sabe qual é a sua área de fraqueza. Você sabe, e vou te falar mais, a sua área de fraqueza, todo dia você é confrontado por ela. Todo dia. Pessoa que tende à depressão, todo dia alguma coisa gera uma dor maior do que deveria. A pessoa que é muito ligada num vício de pornografia, qualquer imagem que passa numa propaganda da mamãe com o neném no shampoo, já remete a uma vontade, a um desejo. A pessoa que é muito impulsiva, aqueles que falam sem pensar, aqueles que agem sem pensar, todo dia ele é surpreendido com alguma situação e ele tem uma reaçãozinha e depois ele tenta contornar. Não foi bem isso que eu quis dizer, mas foi sim, foi isso que você quis dizer sim. Você está tentando amenizar, mas foi isso que você quis dizer? Você falou com todas as letras sim. Aí a gente entra numa fase, que é a fase do comprometimento. Você volta ao lugar de tentação, você volta à situação de risco, que o colocou em problema no início, seja um bar, um shopping center, uma loja de sorvete, para quem tem o vício da cumilância. Você volta ao lugar que era a fonte do seu problema. É como aquele que é viciado em jogar no bingo e fala assim, eu vou lá no bingo hoje só para assistir o povo jogar. É como aquele que viveu uma história tórrida, uma paixão tórrida e cheia de nuances de pecado e prostituição com alguém e fala assim, eu vou dar uma ligadinha nesta sexta-feira à noite para fulana só para saber se a mãe dela está bem. É como aquele que vivia no bar enchendo a cara e diz assim, eu vou lá hoje, sábado à tarde, encontrar com os amigos só para dar um graça e paz. Talvez eu coma só uma sardinha frita, ou um ovo rosa. Eu até hoje não entendi por que aquele ovo é ovo rosa. Algum papudinho de plantão pode me explicar? Qual é o interesse em fazer o ovo rosa? Meus amados irmãos, nós voltamos à área da tentação, nós provocamos, nós nos expomos, a gente fica na beirada do abismo dizendo, eu sou forte. A gente começa, tem tanto lugar para cá, a gente começa a andar na área do abismo, eu sou forte, eu tenho equilíbrio, olha eu caindo.
é só um sopro, é só uma desatenção, é só um detalhe para eu cair, porque eu decidi, eu estou comprometido, e então eu me exponho à área de risco da minha vida. Querido, se eu tiver um monte de cachaça aqui, um monte de vinho aqui, um monte de batida aqui, um monte de rum, de uísque e tal, e eu estiver aqui, você pode ter certeza, vai ficar tudo intacto. Porque não é problema para mim bebida, porque eu nunca bebi. Não tem problema nenhum, pode botar tudo aqui, pastor, mas esse aqui é 200 anos. Jesus bebeu desse aqui. Olha, esse aqui é o vinho da ceia de Jesus. Irmão, não vai me atrair em nada, não é meu forte, mas para algumas pessoas é a morte certa andar perto disso, sim ou não? Você sabe onde está a sua área de fraqueza? Você sabe aonde estão as áreas que promovem em você fraqueza? Você saiu da complacência para a confusão, comprometeu-se, começa a andar agora perto do seu limite, e finalmente vem a catástrofe. Ocorre quando você volta ao velho hábito, a antiga amargura e o ódio voltam à tona, ou o ressentimento retorna, ou a velha dificuldade, o velho vício reaparece. Você precisa compreender que o colapso não é a recaída, a catástrofe não é quando a recaída acontece, ela começou muito antes. Muito antes. Pastor, quando era do mundo, eu saía com muita mulher, mas pastor, eu casei, eu fiquei firme, pastor, mas assim, foi de repente, eu me envolvi com uma pessoa. Não foi de repente, querido, não foi, vai contar a história para outra. Foram olhares, gracinhas, conversa fiada, um elogio, um bombom, uma pilha, uma conversa que não tinha que acontecer. Você bancou o conselheiro. Você que já teve problema nessa área, agora virou conselheiro das mulheres carentes da sua empresa. Parabéns, é um ministério. Pastor, meu celebrando recuperação próprio. Você é sem vergonha falar isso. Por que é que você cai mesmo quando sabe qual é o caminho que deve seguir? Por que é que você cai mesmo sabendo as suas áreas de queda? Por que é que você cai mesmo sabendo aonde você não pode brincar? O que pode causar uma recaída? É isso que eu quero responder agora e citar versículos da Bíblia que você pode anotar. Primeiro, pode causar uma recaída você confiar somente na sua força de vontade. Não, eu dou conta, eu me seguro, eu sou o tal. Olha o que diz Gálatas 3:3. Como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus, e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças. Olha o que a Bíblia diz. Como é que vocês podem ser tão sem juízo? Vocês começaram a vida cristã se rendendo ao Espírito Santo, e agora vocês querem seguir a vida pelas suas próprias forças. A Bíblia está dizendo: abra o olho. O apóstolo Paulo vai dizer: olha, o mal que não quero, este faço, o bem que quero, este não faço. Quem disse isso? O apóstolo Paulo. O bomba de fé, o bola de fogo, o avivamento em pessoa, o cara está dizendo: ó, gente, eu sou ruim demais, hein? Se eu deixar por minha conta, não dá não. Agora, porque eu dependo do Espírito Santo, eu vou dizer uma coisa para vocês: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, disse o apóstolo Paulo. É muita moral. E no final da vida dele ele vai dizer assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ou seja, eu sei que cumpri meu papel. Queridos irmãos, você começa crendo em Deus, e o passo 1 do celebrando é você dizer: eu sou incapaz de mudar. E o passo 2 diz que Deus tem todo o poder para você mudar,
Mas você começa agora a acreditar em você. Ninguém é autossuficiente diante das suas áreas vulneráveis, querido. Se você não tiver com as mãos para cima, protegendo o seu rosto, você toma um golpe definitivo. Um dia desse, um campeão mundial de UFC, ele foi para uma luta, e ele se precipitou, e ele partiu para cima do oponente dele. Em 15 segundos ele tomou um soco, que bateu no queixo, uma fatalidade, mas uma coisa desnecessária. A luta estava só começando, tinha tempo, mas tomou um soco, caiu no chão, e perdeu o seu cinturão. Querido, 15 segundos pode mudar a sua vida para sempre. 15 segundos pode ser a sua vergonha para sempre. 15 segundos pode ser o final de um casamento. 15 segundos pode ser o final da vida do seu filho. 15 segundos pode ser o final da sua paixão por Deus. 15 segundos pode gerar um trauma em você que você nunca mais vai pisar numa igreja. O diabo não tira férias, mas nós não estamos atentos, estamos confiando na nossa própria força. Zacarias 4:6 diz assim, presta atenção: não é pela força nem pelo poder que vocês vencerão, será pelo meu espírito. Vocês, embora poucos e fracos, vencerão pelo meu espírito, diz o Senhor. É pelo Espírito Santo, irmão. Se você não se refugiar no Espírito Santo, você pode ter o dom que for, você prega pra caramba, canta pra caramba, você orienta pra caramba, administra pra caramba, você é o pra caramba futebol clube. Só que o seu coração é vaidoso pra caramba também. Seu coração é traidor pra caramba também. E você é ciumento pra caramba também. Aí fica o pra caramba futebol clube completo. Só que essa parte que Deus vê, ninguém está vendo. Só vê o que você faz na fachada. Mas Deus sabe qual é o teu coração. Meus amados irmãos, só Deus tem o poder de tirar os seus defeitos. Se você voltar atrás, a sua força de vontade vai retroceder. E você vai cair. Se você não buscar a Deus, irmão, se eu não buscar a Deus, tudo que Deus fez na minha vida cai por terra. Porque eu tenho um inimigo que eu não pedi para ter, mas ele existe. O nome dele é Satanás. E ele não está nem um pouco satisfeito com tudo que Deus fez na minha vida, na vida da minha mulher, na vida dos meus filhos, na sua vida, na vida da sua mulher, na vida do seu marido, na vida dos seus filhos. O diabo é um inimigo que você não precisa convocá-lo para a guerra. Ele declarou guerra a você. Você é um filho de Deus. Então, meu irmão, se você baixar a guarda, saiba de uma coisa: uma bordoada pode romper com a sua vitória, romper com a sua vida quando você menos espera. Nós temos que ficar mais alertas, irmãos. Segundo lugar, quando é que a gente pode ter uma recaída? Ignorar que sua mudança envolve passos a serem dados, não é instantânea. Pastor, quero dar meu testemunho, pastor. 20 anos consumindo cocaína, maconha, crack, tudo, pastor. Fui por vida vitoriosa, eu estou limpo. Quero dar um testemunho domingo que vem na igreja da minha libertação. Calma, filho. Acredito que Deus está fazendo essa obra, mas você vai ter que dar outros passos para fundamentar a tua vitória. Calma, filho. Vamos esperar um pouquinho para dar o testemunho. Calma, vai com calma. Daqui a pouco você vem para o púlpito e dá o seu testemunho, mas calma aí. Tem só um mês, filho. Tem um mêsinho só que você fez a vida vitoriosa. Calma. Vamos passar pelo vale da sombra da morte e ver se você não vai ter mal algum, porque o Senhor será contigo. E a sua vara e o seu cajado te consolarem e mudarem a sua história, e você prevalecer na presença dos seus inimigos. Então, Salmo 23 se cumpriu na sua vida, e você poderá declarar: eu estou vitorioso. Meus amados irmãos, sua vida não é miojo lá, amém? Tem muito crente que acha que ele é miojo lá, amém? Pastor, eu vou fazer
Eu vou participar de uma vigília forte em outro lugar. Porque a vigília do outro lugar lá, vai ter lá um irmão, que ele tem um poder assim assado, e então, pastor, finalmente eu vou ter a glória na minha vida, querido. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Glória na vida envolve Bíblia todo dia, oração todo dia, comunhão com os irmãos, submissão à sua liderança, serviço para Jesus. Você não vai conseguir isso numa vigília não, querido. Desculpa te enganar. Desculpa se alguém te enganou. Desculpa, eu que falei errado agora. Desculpa se alguém te enganou. Deixa eu te falar a verdade. A real é que a mudança da nossa história é um processo. Um dia de uma experiência profunda é marcante, beleza, acredito nisso. Eu já tive experiências marcantes, momentos fortes, momentos de êxtase. Ah, pastor, mas você não conta os seus momentos de êxtase com Deus aqui no púlpito. Minhas experiências não devem ser a sua busca. Minha fé e minha vontade de servir pode até ser. Tem as suas experiências. Eu não me iludo com experiências fantásticas. Eu me encanto com gestos simples de generosidade, de humildade, de quebrantamento, de amor. A Thaís vem aqui na frente e conta a sua história, cheia de fracassos, cheia de lutas, de lágrimas, mas ela conclui dizendo que sabe em quem tem crido, e sabe que Ele é poderoso para guardar o seu tesouro até o dia final. É de situações assim que eu preciso para continuar firme na fé. Porque na montanha russa da vida, tem dia que você está no topo, mas tem dia, meu filho, que você está dando uns looping que as suas tripas estão querendo sair pela boca. Eu estava lá num parque, nos Estados Unidos, e eu fui lá num brinquedo com os meus filhos. Pai, você tem que ir. E eu ensinei um negócio para os meus filhos. Eu ensinei para o Lucas e para o Gabriel, que na vida, a gente tem que vencer o nosso medo. Você tem que vencer o seu medo. Você tem que vencer o seu medo. E eu falei para eles, quando você vence o seu medo, às vezes num brinquedo, você vai vencer o seu medo num empreendimento, num ministério. Então eu não curto tanto esse negócio de ficar... Eu não curto esse negócio não. Mas o Gabriel, então, ele pega pesado. Não vai comigo? Os outros pais vão. E eu tive que ir em tudo quanto é maldita montanha russa do tal parque lá, tal de Busch Garden. O inimigo ajudou a projetar aquilo. É coisa do inimigo. Eu precisei de celebrando a recuperação, não tinha na igreja ainda, quando eu voltei daquele parque. Meus amados irmãos, teve uma hora que eu fui numa montanha russa. Eu passei tão mal, que eu deitei num banco. Fiquei estatelado, branco. O sangue foi embora. E o Gabriel ficou preocupado. Pai, falei, miserável, olha o que você fez comigo. Mas eu fui, falei, medo não é não, porque eu não enjoo com esse negócio, algumas dessas piruetas aí. Mas medo não é não, estou contigo. Porque eu ensinei isso a eles. Meus amados irmãos, tem hora que a gente passa por cada coisa, por causa daquilo que a gente fala. Você precisa entender que aquilo que você fala envolve você passar por etapas para você cumprir. Não é instantâneo. Não é de uma hora para outra. Você tem que superar o seu medo, superar suas adversidades, mas é um processo. Você não tem que provar nada a ninguém que você não possa dizer, Deus está comigo nisso. Terceiro lugar, não, desculpa, tem um texto que eu queria citar para você, Gálatas 5:7 diz assim,
Vocês estavam indo tão bem. Quem convenceu vocês a deixarem de seguir a verdade? Quem convenceu vocês a deixarem de seguir a verdade? Tem que seguir a verdade, rapaz. É passo a passo. Terceiro lugar, pode fazer você ter uma recaída. Primeiro, confiar somente na sua força de vontade. Segundo, ignorar que sua mudança envolve passos, não é instantânea. Terceiro, tentar recuperar-se sem apoio. Eu era um cara que tinha um problema de relacionamento com as pessoas, eu era muito agressivo, eu era muito vaidoso, eu era um cara viciado nisso, eu era um cara muito prostituído, eu era uma pessoa que não conseguia ter relacionamentos duradouros. Todas as mulheres, para mim, depois de uma semana eu cansava. Eu não consigo ter perseverança, já casei 18 vezes. Mas Deus vai me restaurar. Deixa eu te falar uma coisa. Tem obra que Deus quer fazer, mas você não tem estrutura para resolver. E Deus coloca pessoas na sua vida para te ajudar a entender o que Deus está falando e te ajudar a fazer o que Deus está mandando. Deus fala assim: sobe aqui. Dá choque isso aqui não, né? Sobe aqui. Você não está conseguindo. Eu não estou conseguindo. Aí vem alguém e faz a cadeirinha. E você sobe. Não é que Deus não te deu força para subir. Ele te deu. Não é que Deus não te orientou para onde ir. Ele te orientou. Mas você não teve força sozinho. É nessa hora que entra o Celebrando a Recuperação. É nessa hora que entram as células. Pastor, eu vim de uma igreja em células, era uma tormenta, era isso, era aquilo. Querido, olha só, eu não sei de onde você veio, mas eu quero te dizer o que é célula nessa igreja. Célula nessa igreja é gente gerando amizades e aplicando fé para suas conquistas do dia a dia e para levar outros a viver a fé. Célula aqui é um grupo de amigos que não reduzem suas amizades àquele grupo e dizem: eu quero que mais gente prove da fé em Jesus, eu quero cumprir o ID de Jesus. Pastor, mas por que vocês têm uma meta de cada célula batizar pelo menos 2 pessoas por ano? Porque a gente às vezes não consegue pensar de forma tão simplista de que a gente tinha que ganhar, não era 2 vidas por ano, não, era 2 vidas por dia. E uma célula inteira lutando para ganhar uma vida por semestre. Essa meta ridícula é só para a gente lembrar as pessoas, é só para dar um alvo, um aferidor, porque na verdade não precisava nem falar mesmo não. Era para todo mundo entender que nós estamos aqui para fazer diferença, e que o que vai mudar a nossa cidade é a nossa postura de fé, é a nossa comunhão com Deus, é a nossa santidade, é o nosso amor, é a nossa pegada, é a nossa paixão pelas pessoas. Irmãos, a política não vai mudar a nossa cidade, a economia não vai mudar a nossa cidade, mas o povo de Deus dessa igreja tem que crer que junto com o povo de Deus de outras igrejas, nós vamos fazer diferença. E vai ter vereador se convertendo, juiz se convertendo, desembargador se convertendo, promotor se convertendo, vereador, prefeito, vice-prefeito, secretariado, e as forças da cidade se renderão aos pés da cruz, e havendo Deus, haverá prosperidade, haverá respeito. Não vai haver cartilha ensinando a ser gay, não vai haver cartilha ensinando orgia, não vai haver cartilha ensinando. Não vou nem falar tudo não, que está as crianças todas aqui hoje. Para as nossas crianças. Amados irmãos, tentar recuperar sozinho é vaidade. Você está se achando, é? Eu preciso de você. Eu preciso do seu apoio, da sua oração. Essa semana agora uma irmã mandou um videozinho para mim, do pastor. E o pastor... Que videozinho legal. Chegava uma pessoa e falava assim:
um bando de ovelhas, aí ele ficava, ei, ninguém vinha. As ovelhas tudo cabeça baixa, nem olhavam. Aí vem o outro, alô, ninguém vinha. Vem o terceiro, comida, vem cá. Nenhuma ovelha levantou a cabeça, nem olharam. De repente chegou o pastor. E o pastor olhou para as ovelhas do pasto. E as ovelhas sabiam que tinha muita gente bonita chamando, mas eles sabiam quem era o pastor. E o pastor falou, alguma coisa assim. E quando ele acabou de falar, todo o rebanho se levantou, saiu correndo e veio em sua direção. A palavra de Deus nos abençoa. Aquele vídeo daquela irmã me abençoou tanto. Aquele vídeo me lembrou do meu chamado. Aquele vídeo me disse, fique firme, ame esse povo, eles sabem qual é a voz do pastor. Vocês estão unidos e vocês vão prevalecer, e 2016 será o melhor ano da vida de vocês, para a glória de Jesus. Se você acredita nisso, diga por favor amém. Meus amados, a Bíblia diz em Eclesiastes 4, 9 e 10, 2 pessoas juntas podem lucrar muito mais do que uma sozinha, porque o seu trabalho vai render mais. Se uma delas cair, a outra ajuda a levantar-se, mas o homem sozinho, quando cai, está em má situação. Não fique só. Temos o Celebrando a Recuperação, temos as células, estruturas para te apoiar, temos o discipulado. Pastor, mas eu não consigo. Faz o teu esforço, não é obrigatório, mas estamos disponibilizando com muito amor a você. Tiago 5,16 diz, confessem os vossos pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para serem curados. Tiago 5,16 diz que se você pede perdão a Deus, você é perdoado, mas se você confessa alguém, pede ajuda, você é curado. Há coisas que Deus te perdoa e você nunca mais mexe com aquilo, você foi curado. Mas há coisas que se você não pedir ajuda, você nunca vai se curar. É uma área complicada para você. Você precisa de alguém que esteja te futucando, te motivando, chamando a sua atenção, dizendo, vamos lá, vamos nessa. Senão você não dá conta. Queridos irmãos, em quarto lugar, você pode cair se você se tornar arrogante. Nós ficamos confiantes e orgulhosos e dizemos, eu sou forte, eu venci a minha mágoa, eu venci o meu trauma, eu venci o meu vício, eu venci a minha mania, eu venci o meu temperamento, eu venci o meu jeito, eu venci a minha tendência, eu venci a minha angústia. Veja o que a Bíblia diz, Provérbios 16, versículo 18. A desgraça está um passo depois do orgulho. Logo depois da vaidade, vem a queda. Logo depois da vaidade, vem a queda. Meus amados irmãos, você tem que se manter humilde, do contrário vai acabar tropeçando. O homem que tenta mostrar mais do que ele realmente é, eventualmente será exposto no fim. Lembre da lição da baleia. Sabe quando a baleia está prestes a ser fincada? É na hora que ela vem para a superfície. É na hora que ela vem para a superfície, que ela toma flechada, que o arpão entra no seu couro, e ela morre. Enquanto ela está lá, nas profundezas, enquanto ela está lá no anonimato, na tela, nada está acontecendo, mas é na hora que ela aparece. Cuidado, a nossa vaidade, o nosso orgulho nos predispõe à queda, ele cega os nossos olhos para as nossas fraquezas. O nosso orgulho de não querer ajuda, de achar que a gente pode tudo, que a gente já venceu tudo, faz a gente se tornar uma pessoa cega para o quão frágil nós somos. Irmãos, eu quero confessar uma coisa para vocês. Eu tenho muita dificuldade com os super crentes.
gente que vê o sobrenatural o tempo inteiro, gente que vê anjo, vê demônio o tempo inteiro, gente que come uma feijoada, vai dormir, Deus fala com ele a tarde inteira. Tem muita dificuldade com gente que tem revelação para entregar o tempo inteiro, o dia inteiro, toda hora, porque a minha luta é tão grande contra mim mesmo. A minha guerra é tão grande para viver em Deus. Todo dia, Senhor, eu quero te buscar, eu quero te cultuar, eu quero te amar, ser comigo, me esvazia de mim mesmo, enche-me com a tua glória. É uma luta tão grande que quando eu vejo super crentes eu fico assustado. Aí eu leio em Tiago 5, versículo 17, e Elias estava sujeito às mesmas paixões que todos os homens. Eu falo, poxa, ainda bem que Elias também estava comigo. Não era super crente também, Elias. Aquele foi para uma carruagem para o céu, mas ele também estava sujeito. Aí eu vejo Jesus no Getsemane, ali, na maior agonia, na maior pressão, sabendo que o fim é chegado, vai morrer na cruz, mas ele é tomado de uma angústia tão grande com o momento dele, que ele chega a pedir para Deus, Deus, não dá para livrar não? Não foi, não foi? Pastor Hannes, o senhor que é o nosso teólogo mor, ele falou isso ou não falou? Se for possível, Senhor. Ele sabia que não era possível, ele tinha dúvida que não era possível, ele tinha dúvida nenhuma. Que pergunta é essa, Jesus? É a pergunta do consolo do Josué, é a pergunta do consolo do Moisés, do Douglas, da Érica, do Efraim, da Wilson, do Redes, de cada um de nós, para dizer para a gente, eu sei o que é ser homem, eu me fiz homem, eu sei o que é não saber o que fazer, o que é errar, o que é pecar e ter a dor, porque eu suportei teus pecados da minha vida quando eu morri na cruz por você. Eu sei o que é ser traído, porque eu fui por Judas e por muitos outros. Eu sei o que é ser acusado de beberrão, de não sei o que lá, dos crentões fariseus da época. Eu sei, eu fui acusado de beberrão, porque eu sentava na mesa dos homens maus. Eu sei que é isso. Eu sei que é apanhar na cara, ter cusparada na cara e ser humilhada ver todo mundo. Eu sei o que é ser arrancar da roupa e ter que andar nu, como tentaram fazer com a irmã. Eu sei, porque foi assim que eu desfilei, com uma cruz nas costas, lá na Via Dolorosa. A Via Dolorosa é uma viela, irmãos. É um trecho de rua pequeno. E Jesus caiu no chão e tiveram que pegar um homem para ajudar a carregar. Sabe por quê? De tanta surra que ele já tinha tomado. Ele estava esvaído. Meus amados irmãos, nós precisamos olhar para nossas fragilidades e dizer, meu Deus, em ti eu sou mais que vencedor. Em ti, pela tua misericórdia, eu sou mais que vencedor. Pelo teu amor eu sou mais que vencedor. Porque eu sei das minhas limitações. Se não fosse o Senhor, não dava para mim não. Mas como prevenir esse retrocesso, gente, rapidinho? Tem que fazer a manutenção da sua vida. Não dá para você conquistar uma nova vida em Cristo e falou, pronto, estabilizei. Não, meu filho, tem que ter manutenção. Na sua casa, se você não fizer manutenção, fica enferrujado o negócio, fica quebrado o negócio, tem uma infiltração não sei aonde. Manutenção, a sua vida tem que ter manutenção. O que envolve a manutenção? 3 ferramentas. Primeiro, avaliação. 2 Coríntios 13, 5. Façam a verificação de vocês mesmos. Lamentações 3:40. Devemos examinar nossa própria vida. Devemos nos arrepender de nossos pecados e voltar para o Senhor. Avalie seu físico. O que a minha carne está pedindo? O que está doendo? Avalie seu físico. Avalie o seu emocional. O
que está doendo ainda? O que me magoa ainda? Que assunto que eu não consigo lidar com ele, que me traz uma frustração incrível. Avalie o seu relacional. Como é que eu estou com as pessoas? Eu conheço muita gente que é famoso no Brasil inteiro, mas que não tem um amigo mais chegado que um irmão. Eu conheço gente que tem aplauso, mas não tem ninguém para contar os seus pecados. Porque não tem um amigo mais chegado que um irmão. Meus amados irmãos, como estão os seus relacionamentos? Segundo, em quarto lugar, avalie o seu espiritual. Eu estou dependendo de Deus? O que eu faço hoje que sem Deus eu não faria? Qual é o ato de fé que eu tenho hoje? O que eu faço na minha vida pessoal, no meu trabalho, na minha vida familiar, com os meus filhos, que envolve fé? Aonde está a fé na minha vida? O que eu não conseguiria fazer se Deus não agisse? Querido, além da avaliação, nós precisamos saber quando avaliar. Você pode avaliar em qualquer momento. Tem gente que adora pecar no varejo e pedir perdão no atacado, né? Vai pecando. Aí, Senhor, me perdoa na multidão dos meus pecados. Isso não é confissão, gente. Isso não é confissão. Você não conseguiu nem saber onde você pecou. Então, na multidão dos pecados, tem coisa que é pecado que você nem sabe que é pecado. E você fez, e Deus não tem nem chance de falar assim, isso foi pecado, hein? Você não reflete. Você também pode fazer uma avaliação diariamente. Além de, em qualquer momento, pecou, já vai lá e pede perdão. Senhor, eu falei o que não devia agora, deixa eu tentar reverter isso aqui. Além disso, você pode todo dia organizar sua vida para falar assim, antes de dormir, eu vou pensar o que foi meu dia, vou pensar em que eu pequei. E você pode também ter um evento eventual, né, temporário, anual talvez, semestral. O que é isso? Um retiro. Sai um dia, vai para um lugar para pensar na sua vida. Esquece o celular, esquece o iPad, vai lá para falar, Deus, eu estou aqui, eu não tenho agenda hoje, eu trouxe uma maçã, 2 bananas e um sanduíche de presunto, para poder fazer um lanchinho aqui e esperar o Senhor falar. Quem sou eu na minha família? Quem sou eu na minha igreja? Quem sou eu em relação ao meu pastor? Quem sou eu em relação ao ministério da minha igreja? Quem sou eu no reino de Deus? No final da minha vida, que legado eu vou deixar? É importante refletir. Primeiro, avaliação. Segunda coisa que você precisa fazer para não ter a recaída: meditação. O que é meditar? Meditação é uma boa palavra bíblica que tem sido usada com outros significados por muitas pessoas, mas significa diminuir o seu ritmo o suficiente para ouvir a Deus. Tem gente que lê a Bíblia, mas não medita na Bíblia. É aquela leitura, cumprir. Você está em dia com isso aqui? Quem está em dia? Levanta a mão aí. Irmãos, nós vamos ler a Bíblia todo esse ano. Mas o ideal é que você não atrase nenhuma leitura. Por quê? Para quando você lê, você pensar um pouco naquilo. Voltar, repensar o que isso tem a ver com a minha vida. O ideal não é você ler e vai ali, pronto, cumpri minha obrigação. Nós estamos lendo a palavra de Deus, ela é rica. Diz assim o Salmo 1: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho, elas dão frutas no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo.
A chave do crescimento é ter raízes aprofundadas na palavra de Deus. E a maneira que as raízes se aprofundam na palavra de Deus é a meditação, é ler e pensar sobre o que se leu, refletir sobre o que se leu, pedir a Deus luz sobre o que se leu. Não leia apenas a Bíblia, medite, meu irmão. Mas a última coisa que você precisa fazer para poder fazer a manutenção da sua vida e não recair: primeiro, avaliação constante. Segundo, meditação. E última coisa, a oração. A oração pode fazer o que Deus pode fazer. Repete comigo: a oração pode fazer o que Deus pode fazer. A oração pode fazer o que Deus pode fazer. Eu não posso, mas a oração pode fazer o que Deus pode fazer. Tudo que Deus planejou para você e para mim, toda a força necessária para a gente ficar de pé e não ter as recaídas, todo o ânimo espiritual para a gente ser sincero com Deus, sincero com as pessoas, honesto com o reino de Deus, vencendo as nossas tentações e vivendo uma vida sem recaídas. O Senhor já te deu através da oração. A oração é a chave. Se você tiver oração, você terá uma vida de pé. Se você não tiver oração, você está num caminho de caída. O que você quer? Você deseja continuar firme no seu caminho de recuperação, de restauração, de aprimoramento, de crescimento? Quero pedir que Deus te dê a força para confiar no Senhor e confiar sempre. Que Deus te abençoe. Amém. Curve a sua cabeça, nós vamos orar nesse momento, encerrando o nosso culto. As crianças que ficaram comportadas hoje vão ganhar um pirulito maravilhoso. Quero elogiar as crianças, como ficaram comportadas no culto. Que coisa linda, parabéns, crianças. Uma salva de palmas para as crianças. Gente, tia Wills, as crianças deram um show, mais comportadas que os adultos. Crianças, muito obrigado por vocês darem exemplo aos adultos hoje aqui. Todo mundo prestando atenção no culto, orando. Eu estava olhando para algumas crianças aqui, eu falando essas coisas assim, meio assim, né? Coisa meio grandiosa, e eles assim, ó. Falei, Jeová está falando. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar? Vamos encerrar o nosso culto crendo que toda recaída está fora do nosso projeto de vida, amém? Por isso, levante sua mão ao céu e ore comigo. Diga: eu creio que uma vida ainda mais frutífera, apaixonada por Deus, dependente de Deus, está à minha frente. Eu repreendo todo espírito de recaída, de frustração, de volta ao meu passado, naquilo que não foi bom. Em Deus, eu sou mais que vencedor. E eu creio que na unidade dessa igreja, no amor dessa igreja, nessa família de fé, nós vamos segurar os braços uns dos outros, apoiarmos uns aos outros, e vamos vencer cada obstáculo, e fazer de 2016 o melhor ano das nossas vidas. Eu creio, e eu recebo isso, pelo nome de Jesus, amém. Deixa eu orar por você. Senhor, que a oração do teu povo se cumpra integralmente, é o que nós te pedimos no nome de Jesus, amém. Vai em paz, que Deus te abençoe, aleluia.